O auto-PIP ou PIP intrínseca é a pressão residual quando a fase expiratória não ocorre até a expiração completa, ou seja, o auto-PIP ocorre quando parte do volume inspirado fica aprisionado nos pulmões, resultando em uma pressão positiva no interior dos pulmões ao final da expiração. Pode ocorrer devido ao ajuste ventilatório inadequado ou devido à limitação ao fluxo aéreo expiratório, quando o tempo expiratório é menor que o necessário para uma desinsuflação pulmonar adequada. O auto-PIP, então, normalmente está presente em pacientes obstrutivos, DPOC e asma. As duas principais causas do auto-PIP são, portanto, a obstrução das vias aéreas e o tempo expiratório insuficiente. Vamos então agora identificar o auto-PIP no SDVM. Nesta simulação, é possível identificar o auto-PIP por meio da observação dos gráficos volume pelo tempo e fluxo pelo tempo. Observe que, na fase expiratória, tanto o volume quanto o fluxo não tocam a linha do zero, a linha de base. Então, aqui eu tenho a fase expiratória, o volume não toca a linha do zero antes de um novo ciclo ventilatório, antes do disparo. O mesmo acontece aqui com o fluxo. Observe que aqui tem a fase expiratória, ele chega até este momento, o fluxo expiratório, mas ele não atinge a linha do zero antes de disparar um novo ciclo. Além da monitorização gráfica, porque pelos gráficos já conseguimos observar que há auto-PIP, mas também a gente quer saber o valor dessa auto-PIP. Então, o auto-PIP pode ser mensurado por meio de uma pausa expiratória de até 3 segundos em qualquer modalidade ventilatória, ou VCV ou PCV, desde que não haja esforço respiratório. Então, como realizar a medida de auto-PIP no SDVM? No SDVM, para medir o auto-PIP, é preciso então realizar uma pausa expiratória. No SDVM, assim como nos outros ventiladores mecânicos, tá? Então, vai solicitar uma pausa expiratória. Eu vou deixar em 1 segundo, porque aqui no SDVM esse tempo de pausa não vai interferir no valor. Confirmo. E aí, o que a gente precisa observar? Observa aqui no simulador, no gráfico pressão pelo tempo, que aparece uma elevação, o que corresponde ao aprisionamento de ar ao final da expiração. E aí, ao colocar o cursor no gráfico pressão pelo tempo, surge o valor da PIP total, que é a PIP extrínseca, que é ajustada, somada à PIP intrínseca ou auto-PIP. Então, este valor aqui é o somatório da PIP extrínseca de 5 centímetros de água com a PIP intrínseca, que é nossa auto-PIP. Então, para calcular a auto-PIP, a PIP intrínseca, basta pegar o valor da PIP total e subtrair da PIP extrínseca. Então, a PIP total, vamos arredondar para 6 centímetros de água. A PIP extrínseca, 5 centímetros de água. 6 menos 5, 1. Então, o auto-PIP desta situação simulada é de 1 centímetro de água. O valor da PIP intrínseca ou do auto-PIP deve ser mantido abaixo de 15 centímetros de água, porque acima deste valor há associação com barotrauma. Então, a presença de auto-PIP contribui para o aumento da pressão elástica do sistema respiratório, produzindo elevação da pressão alveolar ao final da inspiração, assim como a própria PIP extrínseca o faz. Dessa forma, a presença da auto-PIP deve ser levada em conta para a medida da pressão de distensão alveolar, ou driving pressure, e da complacência estática.
Vamos então simular o cálculo da complacência do sistema respiratório e da driving pressure, levando em consideração a auto-PIP? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou tirar essa pausa expiratória, vou aguardar um pouco o SDVM. E aí, agora, para calcular a complacência do sistema respiratório e da driving pressure, eu preciso da pressão de platô. E aí, eu preciso fazer uma outra pausa, só que agora é a pausa inspiratória. Então, eu vou reduzir a pausa ins, vou confirmar e aguardar o SDVM fazer esse ajuste. Eu vou até colocar aqui ao lado no monitor a pressão de platô para que o SDVM forneça o número da pressão de platô, o valor da pressão de platô. Forneceu. A pressão de platô é de 13,2 centímetros de água. Eu vou arredondar para 13 centímetros de água. Como que a gente calcula a complacência do sistema respiratório? A complacência do sistema respiratório seria volume corrente dividido pela pressão elástica. A pressão elástica é a driving pressure, que é a pressão de platô menos PIP. Só que agora eu preciso fazer o cálculo da PIP total. Então, levar em consideração no cálculo a PIP total. Eu tenho um volume corrente de 400 dividido por 13 menos, só que qual era o valor da PIP total? Era de 6, não de 5, porque tem PIP intrínseca, tem auto-PIP. Então, é 13 menos 6. E aí, vamos fazer o cálculo. A complacência do sistema respiratório vai ser igual a 400 dividido por 7. 400 dividido por 7 é igual a 57 mililitros por centímetro de água. Então, essa é a complacência do sistema respiratório. E a driving pressure, a gente já calculou aqui na hora de calcular a complacência do sistema respiratório, porque precisa da pressão elástica, que é a driving pressure. Seria a pressão de platô menos PIP total. Quando possível, é recomendado corrigir o auto-PIP. Isso, se possível. Há pacientes, os pacientes obstrutivos, o auto-PIP é do paciente. Esse paciente, ele tem realmente o aprisionamento do ar. Então, não tem como corrigir. Pode até amenizar o auto-PIP. E aí, um meio de corrigir ou reduzir o auto-PIP é por meio da redução da frequência respiratória, a fim de aumentar o tempo do ciclo ventilatório, permitindo o esvaziamento pulmonar ou o tempo expiratório completo. Então, vamos observar aqui com a redução da frequência respiratória. Eu vou reduzir para 12 incursões por minuto e observe o que o SDVM mostra de ajuste. Olha só, vou pausar aqui. Quando eu reduzir para 12 incursões por minuto, observe a diferença deste ciclo para este ciclo. Este ciclo ainda estava com uma frequência de 20 incursões por minuto e esse com 12 incursões por minuto. Mais detalhes sobre esses ajustes nesses tipos de pacientes serão vistos no curso de ventilação nas doenças pulmonares. Por enquanto, o que é preciso saber é a identificação de auto-PIP e como calcular o auto-PIP.